Então tem os benefícios aqui, né? Ah, tá. E fico contente. Eu espero aí que a comunidade Nikkei aí esteja consciente do que eu estava falando aí, né, Sato-san? Sobre a Cuba aí, né? Que entrou antes na segunda votação do Lula, né? Que eles liberaram aí para o seu general Castro, né? Quando estava vivo, e a família Castro da Espanha, liberaram o pessoal de saúde e remédio. Não sei se o senhor está lembrando, o senhor é inteligente, né? O senhor acompanha. Eles liberaram, antes dele for preso, o Lula, ele liberou para os cubanos pessoas de saúde no Brasil que nem precisa de pessoas de saúde no Brasil. Ficou desempregados médicos no Brasil que tem boa intenção de salvar a vida. Passaram por situações difíceis aí, os médicos do Brasil, por essa liberação. Hoje ele não fala isso, né? O Lula não fala, ele sabe disso que eu estou falando. Ele sabe disso que eu estou falando. Foi liberado um monte de pessoas de saúde e não era pessoa de saúde, Sato-san. Eram militares infiltrados que achavam que o Brasil é inimigo de Cuba. E o Brasil nunca foi inimigo de Cuba, apenas seguia ordens. E era subordinada a Portugal, Espanha, Itália e a Igreja Católica. Eles eram subordinados. Quem criou toda essa bagunça entre militares e Cuba foi os portugueses, espanhol e italiano. A política deles, direita, esquerda, meia-direita, eles fazem um jogo de futebol aí. E as pessoas não percebem o jogo de futebol que Portugal, a família reais portuguesa, eu não sou nada contra, Sato-san. Meu nome eu tenho de português, família portuguesa, mas eu sou contra o que fazem escondido, que não é revelado. E isso estraga o país. Essa liberação que o Lula fez com os pessoal de Cuba foi uma guerra biológica, uma grandiosa, isso aí vai ser revelado, Sato-san. Mais cedo ou mais cedo vai ser revelado essa guerra biológica, porque quando ele liberou para a Cuba a entrada de pessoas de saúde, e não era pessoal de saúde, médicos, nem enfermeiro, eram pessoas militares que eram infiltrados como pessoas de saúde, médicos e enfermagem. E também liberou coisas de medicamentos de Cuba. Isso aí, na segundo mandato dele, ele sabe disso, o Lula. Quando teve informações que saiu o vírus mentiroso, entre aspas, né? Aqui da China, que estava cercado, essa cidade da China, foi cercada. Como de um dia para outro já estava morrendo um monte no Amazonas, indígenas, pobres do Nordeste, favela do Rio, favela de São Paulo. Como? Já estava morrendo um monte. Como? Não deveria acontecer, Sato-san. Não deveria acontecer. Mas onde deveria acontecer essas mortes? Se fosse verdade, seria nos aeroportos, nas ilhas de gente rica que viaja, tem excesso de viagem. Não aconteceu nada com eles. Por que aconteceu só com os pobres? Só com pessoas, entendeu? Só pessoas que não tem nada a ver. Fora da situação, Sato-san. Para ver que isso é uma mentira. Isso é um grupo, que é a comunidade Nikkei que passou isso aí de Guma. Entendeu? Lá da Sankei, de Sesaki, né? Isso aí foi o maior assassinato de seres humanos. Eu estou falando uma coisa real, Sato-san, que eu não aceito. O que Portugal, Espanha, Itália, a Igreja Católica fizeram. Os militares nunca comandaram, nunca foram inimigos. E você sabe que a pior coisa que eu tenho informações é que mataram um monte de militares aí da reserva, que eles são meio, eles não estão ligados. Mataram com vários tipos de sequela de medicamento, de enfermidades. Pessoas que eu conheci aí, militares, que a própria empresários comerciais, né, família reais portuguesa, espanhola, italiana e a Igreja Católica, puseram na cabeça deles que comunismo, eles tinham que seguir essa regra. Que comunismo era inimigo deles. E comunismo, eles nunca tiveram, assim, o Brasil, as Forças Armadas nunca foi inimigas, apenas seguiam uma regra. Apenas seguiam uma regra das famílias reais portuguesas, que até hoje eles comandam aí.
O senhor pode ver, até hoje eles movimentam aí, para não perder a terra. E fora essas mortes que fizeram de pessoas de reserva aí que eu tenho, né? Que militares infiltrados como pessoa de saúde aí de Cuba, do seu general Castro, família Castro da Espanha, isso aí é uma condenação. Isso aí não sei porque as pessoas não estão vendo essas coisas, né? Tem um grupo para abafar e as coisas pioram mais para pessoas do bem, não pessoas pobres ou ricas, independente, mas pessoas do bem, pessoas que pensam na natureza. Quantas pessoas, coisas de natureza aí que mataram Portugal, Espanha, Itália, a Igreja Católica? Quantos desmatamentos, matação de rios? Isso é crime. Isso é assassinato. Então, essa entrada que o seu Lula deu para... Ele não explica sobre isso. Antes ele foi preso. Antes que ele foi preso, ele não explica essa liberação que deu para Cuba. E todas as mortes que teve aí que passaram com Bolsonaro. Bolsonaro é igual ele, laranja, isca, como a comunidade que ele fala. É isca, é laranja. Eles não conhecem o Brasil. O Bolsonaro é outro laranja. Esse é jogo que está tendo nos Estados Unidos. E lá, muitos dinheiros foram prestados agora internacionalmente. E esse dinheiro aí já foi tudo roubado. Então eles vão jogar esse grupo para dizer que a situação do Brasil continua por causa do Trump, por causa do americano. Cadê o dinheiro que foi todo emprestado para o Lula? Aonde está? No bolso de quem? Tá tudo como roubaram a comunidade Nikkei do Brasil. Roubaram todo o dinheiro da comunidade Nikkei do Brasil foi tudo para a Europa, para Portugal, Espanha e a Igreja Católica. E os Nikkeis não sabem disso, os trabalhadores do Japão. 80% da economia brasileira é da comunidade japonesa, porque o Japão foi o país que deu mais oportunidade para brasileiros trabalhar. E uma quantidade de dinheiro que mandou desde 85, parece, começou a primeira entrada aqui do Brasil para o Japão, foi em 85, não tenho certeza. Mas Itimã, se todo mundo mandasse Itimã, Sato-san, é grande o dinheiro que chega no Brasil. Foi ocos. Foi milhões de ocos que foi roubado. A comunidade aqui do Brasil não deveria pagar imposto. Não deveria ter seus benefícios aí no Brasil. Agora, os pessoal inventando. Roubaram toda a comunidade aqui do Brasil. Fora os índios antes, né? Roubaram os índios, mataram os índios. A quantidade de índios que nós temos aqui, informação da comunidade aqui do Brasil, é maior do que todas as guerras, Sou Sato-san. Isso é um ato criminoso. Falam de Hitler, falam de não sei quem, falam de Israel, falam de Irã, de Paquistão, mas não fala da morte silenciosa que tem no Brasil e na América Latina. A quantidade de índios que mataram é maior do que todas as guerras que teve. Isso é um ato criminoso, isso tem que ser declarado na ONU, né? Tem que ser declarado na ONU como um ato criminoso mundial isso aí. Que Portugal, Espanha, Itália e a Igreja Católica. Não sou contra, mas eles são responsáveis. Eles são colonizadores. Eu não estou falando coisa não, Sato-san. Coisa séria. Eles roubaram os índios, mataram os índios, roubaram a comunidade Nikkei do Brasil todinho, porque foi oco. Desde 85, todos os trabalhadores, a comunidade Nikkei do Brasil fala, deveriam ter um comércio, uma indústria, uma firma, todos os brasileiros que trabalharam no Japão e são brasileiros no Brasil, deveriam ter comércio. Não está numa situação como muitos estão. O senhor sabe disso. O senhor está acompanhando, o senhor é inteligente. Pela idade do senhor, o senhor tem amadurecimento, o senhor tem visão, né? E muita gente molecada não sabe disso. Pessoas que já maduras, pessoas que têm visões, né? Então tem que prestar atenção à comunidade Nikkei do Brasil que foi lesada, roubada. Tá tudo dinheiro, tecnologia foi roubada, foi trocada de nomes, tecnologias foram para a Europa, e o Japão e a China, até a China foi roubada. A mercadoria que era para pobres, que foram roubadas a China, foram roubados o Japão, a Coreia, Vietnã, roubaram todos. Eu não sou contra ninguém, mas esses atos aí que prejudicam a todos, tem que ser dito.
Eles têm que assumir essa responsabilidade, né? E principalmente da morte aí que fizeram aí o seu general Cássio, Amília Cássio e o seu Lula. Ele sabe disso. O que eu tô falando não é mentira, não. Tem que pôr na consciência que essas mortes aí são seres humanos. Educa com outro jeito, né? É igual o negócio de cortar a perna, o braço aí, seu Sato-san, né? Que teve aí com a cunhada, como chama? A coisa da minha família da minha filha, né? Cortar as duas pernas, entendeu? Isso aí é coisa que fazem na África, né? Que eu tenho informações aí da comunidade japonesa do Brasil, que é isso que fazem na África, corta o braço, claro, não pode roubar, não pode dar chute, não pode brigar, né? Mas não se faça esse tipo de atitude, cortar o braço da pessoa, corta as duas pernas, que tem aí no Brasil. Eu tenho provas não, tá tudo aí, declarado aí. Entra na minha filha aí que você vai ver a família dele cortar as duas pernas. Nem caso pra isso, a medicina tá avançada. A tecnologia está avançada, para que fazer umas maldades dessa? Porque a pessoa errou, todo mundo erra, mas ele sabe como educar desde criança, para não ter uma situação dessa forma, né? Fazendo como na África. Claro, roubar tá errado, bater tá errado, dar murro tá errado, mas não precisa cortar o braço porque bateu, roubou, corta o braço, a mão, corta as duas pernas porque deu chute, tá errado, né, de roubar, de dar chute, mas educa com outra forma, que não precisa fazer esse tipo de coisa. Que muita gente inocente passa também por essa situação. Que somente os pessoas que passasse por essa situação, tá errado. Mas, não, passa gente inocente aí, passa como laranja, iscas, nessa situação de cortar o braço, a perna, cortar a garganta, fala que tem câncer, porque igual o Yoshinari fala demais, você vai ter câncer na garganta, na boca, você vai ter câncer na... Não, esse negócio de câncer aí é tudo maldade, é colocada como diz, né? Gás de extremo, nervoso, que eu não tinha controle, né? A comunidade de Nikkei do Brasil, os velhinhos japoneses, chineses, me deram esse controle de gasto nervoso, irritação, coisa que eu não tinha controle. E isso eu não aceito, seu Sato-san. Eu não aceito pra ninguém esse negócio, entendeu? Porque tem que ensinar. Porque você joga um gás numa pessoa, depois acende um cigarro, como estou dando exemplo, entre aspas, acende um cigarro. Aí você vê a tragédia acontecer, né? Porque os pessoal, tem muita gente aí que não tem esse controle do gás, né? E isso aí eu acho que não se deve dar como o Japão fez pra mim, né? Eu cheguei viciado em droga, né? O senhor sabe disso, eu cheguei viciado, cheguei com auto-intoxicação, me intoxicaram, me deram consciência, não era pra mim viver 30 anos. Quando eu saí do exército, não era para viver os meus 30 anos, porque, entendeu? Não tinha consciência, cabeça, né? A droga, tudo, né? Mas olha que eles fizeram, eu fiz 60 anos, entendeu? Olha a minha cabeça que conta tudo isso, né? Eu passei por isso sem ter maldade. Por isso que, entendeu? O exército, muitos da comunidade Nikkei do Brasil me ajudaram, porque eu não tenho maldade. Por isso que eu falo, seu Sato-san, tem gente que usa droga. Fuma, cheira, mas não é maldoso. Mas tem gente que não fuma, não cheira no Brasil e mata. Contamina, dá tiro, leva por doença, enfermidades. O erro é pior. O erro é pior. Não estamos, como se diz, dando valor para quem usa droga. Quem não usa, quem não sabe usar, é melhor não usar. Entendeu? Se for para fazer besteira, não faça. Não se deve. Ninguém está incentivando nada. Não deve. Mas se usa, tenta fazer como o Japão fez comigo. A China e a Coreia. Tô com 60 anos, seu Sato-san. Não sou moleque. Passei por tudo isso. O exército sabe disso. Entendeu? As pessoas do exército sabem que como eu cheguei no Japão. Como quando o capitão Kimura, o capitão Suzuki, eu passei com ele sabe como ele estava. Não tinha condições de ficar no Brasil, porque era para estar morto. E todas essas informações que eu tenho, eu passo, porque eu não aceito. Entendeu? Acho que pessoas que não devem fumar, cheirar, mas se usa, sabe o que está fazendo. E pare, né? Chegou, mas tem gente aí que não fuma, não cheira, não usa droga, seu Sato-san, e é assassinos. Muitos são assassinos, usam gravata, família reais, né?
nomes, né? Mata, manda a polícia dar tiro, usa a polícia, usa a Forças Armadas, usa justiceiro para dar tiro, para consumir. Ensina de outra forma. Para que matar? Para que dessa forma? Não ensina e tira a vida assim como errou. Não tem lei aí? Não tem mais lei. Porque a lei eu acho que só tem para quem... Porque tá tudo nome de português, espanhol, italiano. O Poder Jurídico, o Judiciário, ou a Brasília, tá tudo nome deles, né? Então você vê que os piores erros matigais que fala são dos filhos deles, da família deles, né? E não são condenados. São pessoas inocentes que são condenados. Obrigado, Sato-san. Eu falei demais, né? Falou. Muito obrigado aí, Sato-san. Não, E esperaremos obrigado a você. que as pessoas tenham consciência aí, né, Sato-san? Tenha consciência aí e sobre o que fizeram e estão fazendo aí debaixo do pano aí. Isso aí é... sim, isso tem aí bastante. Tem, Sato. Não adianta esconder porque tem. E isso aí ruína para todo mundo, né? Esse grupo aqui, os velhos, igual da idade do senhor, da comunidade Nikkei do Brasil, japonês, chinês, os velhinhos, eles não gostam de mentiras. Eles não gostam de ficar passando... eles ficam olhando, eles não confiam nessas coisas, né? É uma coisa que não ensina, que não tem evolução. É sempre para trás, é sempre para trás, né? Não tem consciência do que estão fazendo. Espero aí que Portugal, Espanha, Itália, a Igreja Católica, né, os responsáveis, famílias reais aí, os comerciantes e empresários, param de roubar e começam a dar valor para quem merece, né? Como roubaram a comunidade Nikkei do Brasil, os indígenas, que eu também não aceito, a natureza, né? Que eu falo sempre pro Watanabe-san, né? Aqui eu falo pro Santoshi aqui, o Hirata, pro Sato-san, né? Eu não aceito essas coisas aí, né? Acho que tem que dar valor para quem tem que ter valor, né? Senão perde o sentido das coisas, perde o sentido. É que eu falo direto pros pessoal aqui, da firma, com os Nikkeis aqui, né, o Hirata-san, o Sato-san, eu falo direto aqui para eles, né? Eu não aceito essas coisas não, né? Porque se a pessoa se fizesse comigo, como analfabeto, o Yoshinari é analfabeto, ele vai morrer dessa forma. Ele vai ser sempre dessa forma como português espanhol. Eu estaria danado, não estaria bem como estou. Tenho meus documentos, está tudo aqui. Todas as minhas coisas, eu fiquei todo esse tempo aqui com o Hirata, o Sato-san. Você vê, tem tudo minhas coisinhas. Minha economia, tenho minhas coisas, minha cabeça. Isso não é nada para mim. O importante é o que fizeram com a minha cabeça. Com a minha tranquilidade, a minha paz, né? Essa é o que fizeram aí. Muito obrigado, Sato-san. Eu vou preparar para trabalhar, né? E feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, paz aí, né? E que possamos ver aí a consciência dos pessoal aí, né? Do que fizeram e estão fazendo, né? Nessas brincadeiras aí, né? Eu acho que tem que parar. Acho que não tem mais moleques e pessoas... O sistema tá aí para todo mundo ver e escutar. Eu não faço isso, Sato-san. Tudo me passaram para mim. Ouvir, escutar no sistema. Eu estou aqui na internet, com o senhor, tudo me ensinaram. Os chineses, japoneses, coreanos, me ensinaram, mas eu não passo com as pessoas. Eu não faço. Agora tem que fazer com quem merece. Se for para fazer, faça com quem é perigoso. Esse precisa ouvir e escutar. Não para qualquer um ficar sujando os outros. É pessoas boas ouvindo, escutando e sujando pessoas que não fazem o mal. Aí eu sou contra isso. Se for para ouvir, escutar e pôr no sistema, coloca pessoas perigosas aí. Pessoas que não, entendeu? Que não tá sabendo o que tá fazendo. Tá levando a morte de pessoas, tá causando, como se diz, intranquilidade para a sociedade. Um grande abraço, seu Sato-san. Vamos preparar para trabalhar aí. Obrigadão, hein? Guardamos outro momento para a gente conversar. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Até mais, seu Sato-san. Tá. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Tá.